Namaskar. Desejo a todos nesse momento um dia de paz, de saúde, de felicidade, que é possível. É possível. Isso só é possível mediante a um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? É um equilíbrio dinâmico. Nós vivemos sempre como a natureza. A natureza, quando você olha uma floresta, você olha o belo, você olha a harmonia, mas dentro dessa harmonia, tudo está se construindo e se desconstruindo ao mesmo tempo. Mas há um fio que perpassa. Assim também somos nós. Esse estado fictício de equilíbrio, de bem-estar, de alegria e de felicidade perene é uma coisa construída para a ilusão. Porque o verdadeiro equilíbrio, ele vai acontecer através da nossa postura nas mudanças. Nossa vida está sempre mudando. Todas as nossas estruturas, elas estão em completa mudança. É fácil de ver. Um dia temos saúde, bem-estar, festa, no dia seguinte o tempo muda, aí vem uma doença, vem um incômodo, vem um aborrecimento, mas esse aborrecimento também passa. Na medida que eu vou começando a entender esse equilíbrio dinâmico e vou me ancorando em algo além disso, eu vou vivendo uma vida plena. Bem, o que hoje nós estamos também muito sobrecarregadas, são com informações que observa, que trabalha e que aponta apenas uma parte da realidade. E aí essa parte da realidade e que é apontado como felicidade humana está calcada na vida material. Se você tem uma casa, um carro, e o carro seja grande, e a casa seja bonita, e você dispõe de recursos materiais, há uma ilusão de que aquilo é um equilíbrio. Mas nós sabemos que existem outros campos da nossa vida que precisam ser preenchidos. E o equilíbrio, ele funciona como uma mesa. Imagina, a mesa tem 4 pés. E aí você fortalece e deixa crescer um pé em detrimento de outros. O que acontece com essa mesa? Ela não vai se equilibrar, ela vai cair. Ou então você tira um pé da mesa, ou você coloca um a mais, a mesa não vai se equilibrar. E aí, o que nós precisamos ver em nossa vida? Quais são esses 4 pilares que vão fortalecer o equilíbrio dessa mesa? É uma metáfora que eu estou usando, mas essa metáfora serve para entender a nossa existência. Primeiro fato é a nossa vida material. Não há como fugir dela. Eu estou ancorada na matéria, eu estou dentro do planeta Terra, fazendo esse estágio. E para eu me desenvolver aqui nesse estágio, eu preciso de ancorar minha vida material. Se nesse momento eu estivesse passando fome, se eu não tivesse uma casa, se eu não tivesse esse celular que está aqui na minha frente, eu não poderia fazer essa live, eu não poderia expandir a minha consciência e nem respingar por aqueles que estão nesse momento me assistindo e que me assistirão.
Então, é necessário para o meu desenvolvimento a vida material. Que vida material é essa? Ter casa, ter recursos para cuidar da minha saúde, ter bens que possam proporcionar uma vida tranquila, uma vida de bem-estar para o meu corpo físico e daqueles que estão ao meu redor. Só que isso é apenas um dos pés da mesa. O outro é a realização da minha vida afetiva. Me relacionar com as pessoas, sentir felicidade e bem-estar com a minha casa, com as minhas plantas, usar essa dinâmica afetiva que eu sou para também compreender a minha existência. Porque se eu tenho uma relação e essa relação não é uma relação saudável, é uma relação que não me traz bem-estar, primeiro ponto, eu preciso compreender quais são os pontos nesse setor que estão me incomodando. E a partir daí, eu também me relacionar comigo e a partir de mim, eu projetar nos que estão ao redor. Então, a vida afetiva, a relação com a família, a relação com a sociedade, a relação com as plantas, a relação com os animais, tudo isso compõe o outro pé da mesa, o outro pilar. Então, eu tenho o pilar material, o pilar afetivo. E também a realização dos meus desejos, desde que esses desejos possam me satisfazer e serem bons para mim, para minha família e para toda a sociedade. Um outro pilar da mesa é a realização dos meus dons. Cada pessoa, como toda a natureza, vem para a realização de alguns dons, para a realização de alguma coisa. Porque se todos trilhassem na mesma realização, nós não teríamos esse conjunto, essa diversidade que faz o planeta evoluir, como numa floresta. Você vai ver diversas formas, você vai ver formas grandes, formas pequenas, formas espinhentas, formas acolhedoras. Então, isso compõe esse grande conjunto de seres aqui na Terra, e cada um no seu dom, no seu talento. De vez em quando eu comento sobre isso, né? Eu tenho uma coisa que me realiza, que é dar aulas, ensinar. Isso faz parte da minha existência. Esse é o meu Dharma, que eu realizo desde que era menina. Essa realização desse Dharma, dessa vocação. E isso não é para todas as pessoas, assim como tem outros dons que, embora eu admire, mas eu reconheço que não é o meu. E como que eu vou reconhecer o meu? Eu reconheço o meu através do prazer que eu sinto. E isso hoje, aqui eu estou fazendo essa live, dando essa aula. Quando eu sair daqui, é como se eu tivesse tomado um banho de alegria, um banho de contentamento, de prazer. Quando nós estamos nos nossos dons, nós não nos cansamos. E isso é o outro pilar da mesa. E o outro pilar da mesa que vai compor o equilíbrio dessa mesa é a nossa vida espiritual. A realização espiritual. Essa realização espiritual, como os dons anteriores, os pilares anteriores, eles precisam também ser desenvolvidos. É o prazer que você sente numa aula de yoga, é o prazer que você sente numa meditação, é o prazer que você sente numa oração, numa leitura espiritual. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo um desenvolvimento espiritual, vai ancorando uma parte nossa que é um tanto esquecida.
E esta semana eu fiz até uma dinâmica numa das aulas de yoga, que foi essa. Desses 4 pilares, qual que você nesse momento está injetando mais força, injetando mais tempo? E esses 4 pilares, esses pilares são os pilares das tradições mais antigas, estão lá nos Vedas, que são os pilares para equilíbrio da vida humana aqui nesse planeta. Então, revisando esses 4 pilares, a nossa vida material, a nossa vida afetiva, a realização do nosso Dharma, do nosso talento, da nossa missão aqui na Terra e a nossa realização espiritual. Isso vem também fortalecer os nossos 4 corpos: físico, mental, espiritual e emocional, que são os 4 primeiros corpos do nosso ser. O equilíbrio, ele também depende de uma coisa que é a nossa mente. A nossa mente vai ser assim, direcionar aquilo que é necessário para mantermos um equilíbrio, como eu falei, um equilíbrio dinâmico. Mas junto com a nossa mente, nós temos a instância do coração, que é a instância do sentir. Porque quando esse conjunto, quando os dois trabalham juntos, eu vou exercer uma condição mais equilibrada. Porque eu posso nesse momento pensar assim: eu vou derrubar aquela árvore. Mas aí a minha mente vai e analisa: é necessário? O que vai implicar eu derrubar aquela árvore? Isso é a minha mente. Mas tem uma outra instância também, que eu vou sentir o que a árvore sente. Eu vou sentir o que ela vai sentir diante daquela ameaça. Portanto, não basta só eu utilizar o meu campo mental. Eu preciso utilizar o meu campo psíquico, a minha emoção, os meus sentimentos, para se juntar e formar dentro de mim um espaço de equilíbrio. Porque o que se vê no momento é apenas o desenvolvimento do campo intelectual, do campo mental. Nós estamos como seres primitivos, como seres muito ancestrais no nosso campo psíquico, onde nós estamos perdendo a condição de sentir, a condição de sentir a nós mesmos e a condição de sentir o outro. Porque por falta desse sentimento que nós estamos numa sociedade muito, muito desequilibrada. A começar pelo desequilíbrio material, onde um pequeno número tem muito e um número enorme não tem nada. Imagina se esse pouco que tem muito pudesse equilibrar esse mundo material, esse mundo financeiro do planeta. Temos alimentos suficientes, mas que não são utilizados em prol das populações necessitadas. Esses alimentos, eles são, na maioria das vezes, vendidos para engrossar riquezas de outros países. Então, esse desequilíbrio entre o campo mental e o campo emocional, o campo do sentimento, geram desequilíbrios em todas as outras áreas.
Uma outra coisa que nós estamos vivendo em desequilíbrio no momento, e muito grande, está no campo das informações. Nesse momento, eu fico muito assustada com todas as informações que são passadas pelos meios de comunicação. E no caso agora, o que mais predomina são as informações de internet vindo através dos celulares e TVs e computadores. Que informações são essas? Informações compartimentadas. Como eu falei, para ter o equilíbrio é preciso que os pilares da vida estejam ancorados. E em todas as áreas nós estamos vendo esse equilíbrio. Imagina que uma pessoa, ela se sente mal, ela vai lá na internet, ela pesquisa que doença que ela tem. Uma vez pesquisada a doença, ela vai imediatamente como tratar aquela doença. E lá tem as informações A, B, C, D. Aí ela, munida daquela informação, ela sai, corre, usa aquilo. E usa aqueles conselhos. Mas ela esquece que para que tenha um equilíbrio físico, mental, emocional, ela precisa chegar à raiz da doença. E junto a isso, ela também precisa atentar daquilo que está sendo veiculado, daquilo que se tornou um hábito e que fez dela doente. Você imagina que uma pessoa, ela se sente mal, ela usa uma erva, ela usa um medicamento, mas ela não tem uma informação real daquilo que produziu a doença. Não só no campo emocional, mas também na parte física, que está aqui, que está no aqui e agora. Quantas vezes você ouve uma pessoa informar e se formar daquilo que hoje a sociedade está vendendo para ter lucro e adoecendo toda a população. E aí nós vemos em todas as áreas, nas áreas médicas, nas áreas terapêuticas, um mundo de tratamentos para problemas psíquicos sem mexer na questão física. Imagina que você nunca vê pessoas informando que determinados alimentos, que determinados medicamentos vão fazer mal à saúde. Vemos grandes seminários, grandes encontros, grandes congressos, pessoas divulgando diversas terapias, mas quando você vai à mesa da refeição, o que tem ali? Alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em pesticidas, alimentos ricos em plásticos, alimentos que hoje estão nos matando. E isso provoca um grande desequilíbrio, porque o equilíbrio da nossa vida está no reconhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Porque senão eu fico à mercê das informações, eu fico à mercê de pessoas que vão receber, onde eu vou pagar para me dizer aquilo que eu posso fazer por mim mesma. Imagina que uma pessoa, quando ela adoece, ela perde totalmente a condição de gerenciar a própria vida. Mas antes dela adoecer, ela teve um tempo enorme para gerenciar a sua vida. E como se gerencia a vida?
gerencia a vida a partir do reconhecimento dos incômodos, a partir do reconhecimento do bem-estar, e isso é uma condição que nós, seres humanos, precisamos nos apropriar. Então, aqui tem muitas pessoas, o meu filho sempre é muito amoroso, dizendo que essas lives são lindas, Tânia maravilhosa, Ismênia que conseguiu entrar. Esses são nossos amigos. E amigos são relações daquele pilar que eu falei, do pilar afetivo da vida. E até mesmo nesse pilar afetivo, se eu não me reconheço, se eu não me vejo, se eu não reconheço qualidades e defeitos, eu também não vou conseguir me relacionar com outras pessoas. Portanto, um ponto de equilíbrio da nossa vida é esse olhar interno. E com esse olhar interno, eu posso gerenciar várias coisas. Eu posso gerenciar como eu vou me vestir conforme a temperatura. Eu posso gerenciar o que eu vou me alimentar, o tempo que eu vou me alimentar para me fazer bem. Eu também vou ter uma percepção dos meus sentimentos, mas para isso eu preciso usar, e eu vou aqui tirar uma cola, o Mateus do Vida Veda, que eu admiro muito, ele faz um trabalho muito bonito dele com outros profissionais, e ele coloca para o equilíbrio da nossa saúde também os 4 pilares. E um dos pilares que ele coloca, porque eu estou sempre repetindo, que para que uma mesa entre em equilíbrio, ela precisa dos 4 pilares, ou seja, os 4 pés da mesa. E um dos pilares que ele coloca, e que todo mundo já anda ventilando por aí, embora não saiba bem o que é uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável? Nesse momento, acima de tudo, uma alimentação sem ultraprocessados. Está previsto, conforme os estudos, que uma mãe, antes de gerar um filho, pelo menos 1 ano antes, ela tem que cuidar da sua alimentação e da sua saúde. Depois ela gestou, continua o cuidado. E depois ela amamentou, continua o cuidado. E essa é uma das questões que hoje está sendo estudada, já tem vários cientistas estudando a questão dos desequilíbrios das crianças provocados pela alimentação. Imagina uma criança que usa leite com Nescau. Nescau não existe. Nós nem sabemos o que é Nescau. E esse leite está indo para a criança. Imagina um composto totalmente químico numa época de formação, de estruturação do cérebro. Então, uma alimentação saudável, além dessa alimentação saudável, não cair nesse mundo de informações, de dietas, de medicamentos, de coisas assim. Por quê? É isso que hoje a gente abre a internet e está vendendo. De nada adianta a gente saber um mundo de coisa se essa estrutura que precisa assimilar está adoecendo por contaminação. A outra coisa é um sono adequado, porque as nossas células, nós já sabemos disso, elas se renovam quando nós estamos dormindo. As glândulas funcionam para o equilíbrio, porque nossas células, elas funcionam melhor quando o corpo está em equilíbrio, quando o sistema está sem estresse.
E o sono é o momento mais adequado para isso acontecer. Esse é o outro pilar da mesa da saúde. A alimentação saudável, o sono, movimentos inteligentes, porque não são inteligentes aqueles movimentos que desgastam o corpo, muito desgaste do corpo, somado a isso, com produtos que são usados para estimular a produção e o fortalecimento de músculos e ossos, para que a pessoa tenha uma estrutura física conforme os modelos vigentes. E a outra coisa que também vai formar o pilar da saúde é o silêncio. O silêncio, e que na live passada eu comentei sobre isso, a questão dos intervalos, silêncios de tudo, silêncio para ouvir a natureza, silêncio para ouvirmos a nossa voz interna. Então, esses 4 pilares, uma vez gerenciado e exercitado, vai nos trazer saúde. Saúde para quê? Para que possamos ter os 4 pilares dos Vedas. O primeiro pilar, que é o pilar de uma vida material estável. O segundo pilar, para nossa realização emocional, sentimental, realização dos nossos desejos. O terceiro pilar, que é a realização do nosso Dharma. E o quarto pilar, a realização da nossa vida espiritual. Então, eu trouxe os 4 pilares da saúde para a realização dos 4 pilares da vida. E como a metáfora inicial, se um desses pilares estiver em desequilíbrio, nós vamos ter doença. A palavra doença deveria sair do nosso dicionário e deveria entrar desequilíbrio. E quando que eu vou tratar da doença ou do desequilíbrio? Antes que ele se instale. Antes que um desequilíbrio muito grande, imagina, eu posso cortar um pezinho da mesa, ela fica meio torta, mas imagina se eu corto o pé inteiro. Aí vai ficar mais difícil arrumar um outro pé para a mesa. Arrumar a madeira igual, arrumar aquela forma, isso vai ficar mais difícil. Mas se fosse só um pedacinho, se fosse o calço da mesa, ficaria mais fácil. E para isso, tem que ter o reconhecimento dos sinais. E esse reconhecimento dos sinais, ele só vai se dar a partir do momento que eu olho para mim mesma, para o tempo da minha vida, para a natureza, para aquilo que eu estou comendo, para as atitudes que eu estou tendo, e não precisa esperar o outro. Aí nós vamos entrar naquilo que foi a minha primeira fala: equilíbrio. Equilíbrio não é linear, equilíbrio é dinâmico. E aí, com esse equilíbrio dinâmico, eu posso viver e atravessar esse tempo que me foi dado aqui no planeta. Agradeço a vocês, aí a Ludmila, que está aqui também, a todas as pessoas que me ouviram e que ainda me ouvirão. E digo que até a semana que vem, porque é meu propósito cumprir o meu Dharma. E qual é o meu Dharma? Ensinar, ser professora. Mas, como diz Guimarães Rosa, mestre, de repente, é aquele que aprende. Eu também adorei você, Fabrício, Ludmila e todas as outras pessoas que aqui estão. Namaskar.